Fala pessoal, passando aqui para fazer mais uma gravação. Estamos na nossa terceira aula de funções e hoje a gente vai ver um pouco sobre recursividade. É um conceito muito interessante aí que usa muito, principalmente na área de algoritmos, né? Performance. Eu nem ia trazer nesse curso porque é um curso mais de lógica. Muitos cursos gerais de lógica acabam nem apresentando, mas eu resolvi trazer aqui um conteúdo muito interessante. Na faculdade, principalmente, vocês vão ver muito sobre. Não vai ser um conteúdo principal, tanto que se vocês vierem no nosso GitHub, só tem um exercício dele para poder fazer. Eu até devo resolver esse exercício também para vocês já terem uma noção melhor, porque é um conceito que às vezes fica meio ambíguo, meio difícil para algumas pessoas entenderem. Vale mostrar para vocês, mas tem um exercício para vocês fazerem também. Quem quiser fazer o exercício, vê o primeiro exemplo que eu vou dar aqui, tenta fazer esse exercício e depois volta para esse vídeo que no finalzinho dele vai ter a resolução. E também eu até montei um material sobre esse conteúdo, se a gente vier no nosso curso de JavaScript no Gitbook, e nesse último módulo temos funções recursivas. Então é muito interessante vocês aprenderem sobre esse conceito e vai ser ótimo vocês entenderem, principalmente quem está pensando em fazer faculdade de tecnologia, é super útil. Então vamos lá, não é muito difícil, mas algumas pessoas se embolam e é muito importante entender. Vamos contextualizar o que é uma recursão. Recursão é basicamente uma técnica onde a solução de um problema depende da solução de versões menores desse mesmo problema. Em outras palavras, uma função recursiva ela vai se chamar repetidamente. Sabe quando a gente tem que declarar a função e depois a gente tem que chamar essa função para poder ser usada? A gente vai chamar a função dentro dela mesma e vai executar um bloco de código várias e várias vezes. E às vezes até para você executar esse bloco, né, para você criar esse código, é um pouco mais complicado, e é o que a gente vai entender aqui agora. Basicamente, a função recursiva ela é composta de um caso base, ou seja, que é um ponto onde a função ela vai parar, e também a gente precisa da chamada recursiva, onde a função vai chamar várias vezes até se aproximar do caso base e ela parar. Então é muito importante você ter esse caso base, porque lembra quando a gente escrevia um while, por exemplo, e não tinha um incremento, ficava repetidamente até quebrar o programa? Na recursividade acontece muito isso. Se a pessoa esquece o caso base, o código vai rodar repetidamente e nunca vai parar. Fique muito atento a esse tipo de cenário. E, até um pouco antes, gostaria de explicar para vocês o que é pilha de recursão. Para isso, eu achei essa imagem muito interessante, que vai explicar um pouco sobre a pilha de recursão. Por enquanto, o foco é somente nesse desenho, daqui a pouco a gente vai falar melhor do escrito. Basicamente, uma pilha, né? Para quem não aprendeu sobre essa estrutura, basicamente a gente insere no final e remove no final. Vamos pensar uma pilha de brinquedos infantis. Por exemplo, tem vários bloquinhos que a gente vai colocar um em cima do outro. E depois, na hora de tirar, a gente tira primeiro de cima e depois vai tirando até chegar no último. Um conceito que a gente ouve muito também é que a pilha ela trabalha no conceito de filo. Ou seja, first in, last out. Primeiro a entrar é o último a sair. E é o que mostra aqui. Vamos supor que a gente está com esses blocos. A gente vai inserir nessa linha preta, estão vendo? Inserir o último. O primeiro, né? Ele foi pro último. Depois inserir um por cima. Ficou aqui. Inserir o outro. Ficou mais acima. Por que eu tô falando isso? A recursão funciona exatamente dessa forma. Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão pegar a sacada da recursão. Por quê? Depois que eu inserir tudo aqui, de cima para baixo, eu vou remover de cima até o último. Então, primeiro vai remover esse aqui, depois esse daqui, depois esse e esse. E é assim que a recursão trabalha. A gente vai ter um caso base, que a gente vai inserindo. Chegou no caso base, a gente vai remover de baixo para cima. Então, se vocês verem aqui, é exatamente o que está acontecendo. Esse aqui é uma lógica de fatorial, que é muito dado também para poder ensinar sobre recursão. Dá para fazer esse código muito fácil com recursão. Mas, basicamente, primeiro ele vai fazer o fatorial de 1, depois o de 2, depois o de 3, que vai para 6, e depois o de 4, que vai para 24. A gente vai pegando os casos anteriores e vai retornando ele. Muito interessante a gente perceber isso, porque a recursão funciona exatamente dessa forma. Tem mais teoria? Vamos para a prática aqui? Basicamente, com todo o código que a gente usa, um for, por exemplo, ou muitos desses códigos, que a gente vai usar o for, que a gente vai executar o mesmo código várias e várias vezes, a gente consegue substituir pela recursão. Então, vamos criar aqui um exemplo de um código de soma, onde a gente vai somar vários números de 1 até n. N é um número que a gente vai escolher. Então, como a gente faria isso com for? Criaria uma let chamada soma, que vai receber 0. Vamos criar o for, que vai percorrer de 1. Então, let i recebe 1. Até aí,
menor ou igual a 5, no nosso caso, o nosso n é 5, e mais, vai ter que incrementar. Dado isso, a gente vai ter que somar cada um dos valores. Então, a soma mais igual, né, vai receber toda hora aí. Então, vai ficar incrementando, e no final a gente vai mostrar quanto deu essa soma. Console.log deu 15, porque 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15. Funcionou. Aí, como que vai funcionar a recursão nesse caso? A gente vai criar a mesma variável, né? No caso, a gente vai receber n. Então, function soma, que vai receber n como parâmetro, que é o número final. Aí, aqui dentro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um caso base. A gente vai somar até chegar em 0. Por quê? A gente vai somar do contrário. 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Então, nosso caso base, quando chegar em 0, o programa deve parar. Então, a gente vai ter que ter um if que vai calcular isso. If n igual a 0, ou seja, com a nossa condição de parada. Se chegar em 0, a gente vai retornar 0. Por quê? Já chegou, vou pegar esse valor e vou somar o resto e vai chamar a pilha ao contrário. Então, retorno 0. Dado isso, o que a gente vai fazer toda hora agora? A gente vai retornar aqui, return n, que é o valor atual, mais soma, que é o nome da nossa função. E o que a gente vai passar aqui dentro? N menos 1, porque eu inseri 5. Entrou aqui, 5 mais. Bateu aqui, n menos 1 virou 4. Aí vai entrar no código de novo. 4 é diferente de 0? É, não caiu aqui, desceu. Então n vai somar 4 e vai chamar 3. Então 3 entrou aqui. 3 vai. 3 é igual a 0? Não, desceu. Somou o n mais 3 aqui. Entrou 3 menos 1, 2. Então passou com o parâmetro 2. 2 entrou. 2 é igual a 0? Não. Desceu, somou 2. Chamou de novo. Aqui dentro, só que agora o 2 vai virar 1. 1. Veio cá. 1 não é 0. Pode descer. Soma 1 ao valor. E passa 0. Chegou aqui, 0 é igual a 0? É. Aí retornou um valor já fixo. Então, vai voltar a pilha e todo o valor que ficaram pendentes da recursão vão ser somados. E no final, a gente vai receber o console de novo. Então, console.log. Inicialmente, a gente vai passar 5, que vai entrar e vai verificar e vai dar a soma de 1 até 5. Se a gente voltar, deu 15, beleza, código funcionando. Tentem praticar, porque essa lógica pode ser um pouco complicada de entender no início, mas é crucial vocês entenderem ela. Nesse curso a gente vai usar muito pouco, mas principalmente na faculdade vocês podem usar isso, ou em contextos acadêmicos principalmente. Agora nós vamos para um outro exercício, que já é a resolução do código de contagem regressiva. Vamos porque a gente quer exibir na tela e contar toda hora até chegar em 0. Então, por exemplo, eu coloquei como entrada o valor 5. Eu quero mostrar na tela 5, 4, 3, 2, 1. Ah, eu coloquei 10. 10, 9, 8, 7, 6. A gente quer mostrar esses valores até chegar em 1. Como a gente pode fazer isso? Pensa aí. Não olha o material. Esse código já tem no material também, mas não deu uma olhada. Tenta pensar. E vamos lá. Como que a gente pode fazer? Já dando a resposta. Vamos criar uma função chamada contagem. Aí o que a gente vai passar aqui? Vai entrar com o parâmetro o n, né, que é o número que a gente quer, base. Vamos fazer uma verificação. Até qual valor a gente vai contar? Enquanto o n for diferente de 0. Então, n igual a 0, a gente deve mostrar uma mensagem. Então, vou colocar console.log fim. E além de mostrar a mensagem, né, que é o mais importante agora, a gente dá um return. Ou seja, chegou aqui, pode parar o código. Aí agora, o que a gente vai fazer em cada caso? A gente vai ter que exibir o número na tela. E a gente vai fazer a contagem recursiva. Então, contagem n menos 1. Vai ter que chamar de novo a função, só que com um número menor. É bem parecido com a soma, só que a gente não está somando agora, a gente está contando. Por fim, a gente vai ter que chamar essa função com o nosso caso base. Então, por exemplo, eu vou colocar 10 só para não ser 5. É um pouco diferente. Vamos ver como funcionou? Beleza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Chegando aqui, mostra o fim. E o código acabou. Basicamente isso é recursão. Foi uma aula um pouco mais breve, um pouco mais resumida, porque não abordaram muito no curso, mas que é crucial para vocês entenderem, principalmente quem gosta dessa área de algoritmos complexos. Se você for aprender a árvore binária no futuro, eu até coloquei aqui um material de árvore binária também no meu perfil aqui, é muito importante você ter uma noção de recursividade. Então, qualquer coisa, só me falar, e no próximo vídeo vamos começar os exercícios.